Olá, Shalom, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal, no nosso site, que é o site ministériovivagraça.com.br. É muito bom poder estar aqui com vocês e falar um pouco deste assunto que é muito importante para todo aquele que deseja, de fato, viver uma vida plena, mais uma vida em paz com Deus. Não há nada melhor nessa vida do que você viver em paz com Deus. Imagine você tentar conviver com alguém sem ter paz com ela, né? É difícil. Porque você, todas as vezes que você falar com essa pessoa, todas as vezes que você conversar com essa pessoa, você não vai ter paz com ela, entende? Por isso tudo que ela fizer, tudo que ela falar vai incomodar você. Você não vai se sentir bem perto daquela pessoa. Você vai evitar contato com aquela pessoa. Por quê? Porque você não está em paz com ela. Então, é mais ou menos quando uma pessoa, eu me lembro quando, no tempo em que eu ainda não conhecia a graça, eu era muito religioso. E eu tinha muito medo, eu tinha muito medo de Deus. Talvez você tenha medo hoje de Deus, medo de, de ser jogado no inferno, medo de ser condenado, medo de Deus estar zangado com você. Você precisa, de uma vez, eliminar essa ideia de que Deus está zangado com você. Eu quero te falar uma coisa, e falo isso com muita fé e com muita propriedade e verdade nas minhas palavras. Deus não está zangado com você. O tempo em que Deus ele julgava as pessoas, executava juízo sobre elas, quando ele ficava zangado, irado, esse tempo passou. É o tempo da lei. Foi uma dispensação que já não existe mais. Hoje nós estamos em uma dispensação chamada graça, onde todo o favor de Deus é imerecido. Ele te ama de tal maneira que mesmo você pensando que ele está zangado com você, mesmo que às vezes você deixa de falar com ele, acredite, ele tem cuidado de você. Observe que existem coisas que aconteceram de bom na sua vida que você nem esperava. Sabe por que isso acontece? É porque Deus te ama. Ele não se esquece de você. Deus, ele está sempre lembrando de você. Ele olha para você como um filho, uma filha que ele ama e que ele precisa cuidar, que ele precisa zelar, que ele precisa abençoar, que ele precisa fazer algo para que você continue vivendo a sua vida plenamente e principalmente em paz com ele. Às vezes, quando você ouve pregações legalistas, primeira coisa, você perde essa paz com Deus, não é? Eu quero ler com vocês um texto que será um texto áureo desse nosso estudo, tá? Vou pegar aqui para vocês. Romanos capítulo 5. Nós vamos estudar Romanos capítulo 5, tá bom? Nos versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso, pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos
na confiança plena da glória de Deus. Então hoje eu quero começar aqui, fazer um estudo com vocês, com base em Romanos 5, versículos 1 e 2. Nós vamos explorar esse texto e você vai perceber quanta riqueza ele tem, quanta revelação nós encontramos nesse texto em relacionado a esta graça maravilhosa. E hoje eu quero falar com vocês sobre ser justificados por Ele. Bom, o que seria uma pessoa que ela é justificada por Deus? Eu vou explicar. Primeiro, antes de você entender isso, tenta imaginar alguém. Eu falei que nem terminei aquela história que eu falei que eu era religioso e eu vivia com medo de Deus. E sempre eu ficava ali ouvindo pessoas, pastores, irmãos da igreja falando assim: olha, Júlio, toma cuidado para você não vacilar. Agora que você é de Deus, você está na igreja, você batizou e tal, então tomar cuidado, porque você pode ir para o inferno mesmo dentro da igreja. Quantas vezes eu ouvi isso? Você pode ir para o inferno mesmo estando na igreja. É como dizer para mim que eu poderia morrer mesmo estando com colete salva-vidas. Não tem lógica. Se eu estou andando com o meu Salvador, Jesus Cristo, que é o meu colete salva-vidas, eu estou seguro. Ainda que o barco naufrague, eu não vou morrer, porque eu estou salvo. Eu estou usando o colete salva-vidas. Jesus está comigo. Ele é o meu Salvador. Então não há o que temer. Não há o porquê eu ficar pensando que agora eu vou perder a minha salvação, porque agora eu cometi um pecado. Quantas vezes eu vivia nesse conflito interior, dizendo: meu Deus, hoje eu estou muito bem, hoje eu não pequei. Pelo menos eu pensava, Porque só de eu pensar que não pequei, já cometi pecado. Então eu pensava: eu não pequei hoje, eu não briguei, eu não fiz nada de ruim, eu orei, eu li a Bíblia, estou indo à igreja, hoje no culto, estou fazendo a obra de Deus. Não, estou muito bem, graças a Deus. Se Jesus voltar hoje, ou se eu morrer, eu estou salvo. Isso era de manhã. Quando era de tarde, quando já passava o dia, acontecia qualquer coisa, eu já ficava com medo. Muito medo mesmo. Medo de ir para o inferno. Uma das coisas que eu tinha mais medo era medo de ir para o inferno. Eu ficava pensando: meu Deus, e agora? Sabe? Eu lembro que o pastor colocava aqueles vídeos de pessoas morrendo no hospital, e aí vinha um demônio assim da terra surgindo, com a mão dele assim, puxava o espírito da pessoa para o inferno, e ela gritava: eu sou de Jesus, eu não sei o que, eu sou da igreja. Aí o demônio fala: não, mas você pecou, você cometeu pecado, então você agora não tem direito de ir para o céu. E aquilo me dava muito medo, muito medo. Eu vivia constantemente procurando pecado em mim, preocupado, sempre preocupado em não querer fazer nada que desagradasse a Deus, porque se eu fizesse eu estava perdido. Entende? Esse é um erro comum de quem não conhece o amor de Deus revelado na sua graça. Quem não conhece a maravilhosa graça, essa pessoa não entendeu ainda o que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreveu aqui. Ele disse aqui, isso aqui que eu estou usando o texto, pegando aqui, gente, tá? Esse estudo esse aqui é um dos meus livros que eu escrevi, tá? Extraordinária Graça, e aqui está o texto que eu estou lendo para vocês, ó. Tá, o versículo está aqui, tá bom? Então o que acontece? Olha só, quando Paulo fala: portanto, havendo sido justificados pela fé. Aquele que não sabe ainda sobre essa verdade, ele vive tentando se justificar. Ele vive tentando ser justificado pelas suas próprias obras. Sabe quando alguém comete um erro e ela tenta justificar o erro que cometeu? Existe uma verdade sobre isso. É que todo aquele que vive justificando é porque não reconhece que está errado. Então todo aquele que tenta se justificar diante de Deus,
através de boas obras, de boa conduta, né? Através da sua obediência, essa pessoa que tenta ser justificada através da sua própria obediência e do seu bom comportamento, essa pessoa não reconhece, na verdade, o que Cristo fez por ela na cruz. Ela não reconhece. Ela não reconhece ainda que de fato Jesus morreu por ela e ela está completamente, plenamente, totalmente perdoada. Porque quando Jesus ele morreu, você nem existia. Então você representa os pecados futuros da humanidade. Naquela época, quando a Bíblia fala que Jesus morreu por todos, é por todos. Inclusive até aqueles que já morreram antes de Jesus morrer. Ou seja, esses que morreram antes de Jesus, aponta para o povo do passado. O pecado do passado. O pecado de todos, até ele fala, né, os pecados dos seus antepassados. Ou seja, o pecado passado, o pecado daquele povo que presenciou Jesus morrendo, que é o pecado presente, e você que nem existia, mas ele morreu perdoando o seu pecado, que você nem existia para cometer pecado, mas que quando você existisse, você cometeria. Ou seja, pecados futuros. Ali, Jesus, ele expôs a sua maravilhosa graça, o seu favor, o seu amor genuíno e puro por nós. Ele simplesmente perdoou todos os nossos pecados. Ele resolveu todos os nossos problemas. Porque o homem, ele não tinha paz com Deus. Se você meditar no Antigo Testamento, você vai encontrar pessoas que viviam com medo de Deus. Pode ver, quando eles cometiam um pecado, eles já esperavam a maldição. Eles já esperavam uma punição. Eu lembro daquela história, quando estavam várias pessoas tentando ali, carregando a Arca da Aliança, cumprindo com a ordem do rei Davi, e eles carregando ali a Arca da Aliança. Se eu não me engano, foi Uzá que morreu, se eu não me engano, me foge a memória, posso estar errado, o nome desse homem, ele tocou na arca, não era para tocar, o homem não tinha direito, ele vivia, imagina, ele não podia nem tocar na arca, todo aquele que tocar na arca ia morrer, e ele morreu. Quando esse homem que eles tropeçaram, e quando tropeçaram, então ele foi tentar segurar, né, a arca, porque foram os bois, umas carruagens com bois, o boi tropeçou, a arca foi cair, Uzá foi segurar a arca para ela não cair no chão, e quando ele foi nessa tentativa pura, né, genuína de tentar segurar a arca, ele tocou e já imediatamente caiu morto diante de todas aquelas pessoas. E houve um grande temor, ainda maior diante das pessoas. Aí que ninguém queria chegar nem perto da Arca da Aliança. Sabe, é muito triste, mas essa era a verdade no tempo da lei. Hoje nós estamos na graça. Hoje não tem por que você ter medo de se aproximar de Deus. Hoje você não precisa ter medo de tocar na arca, que é a presença de Deus. Mesmo estando sujo, mesmo estando em pecado, você pode tocar na arca, você pode tocar na presença de Deus, porque ela vai purificar a sua vida, ela vai te dar vida e não vai matar você. Mas hoje, muitos pregadores acabam pegando esses textos antigos, eles são legalistas e ainda colocam medo nas pessoas. Tem gente que tem medo de orar quando comete pecado. É a pessoa com medo da presença de Deus. Tem gente que tem medo de quando comete um erro, um pecado, ela já espera uma maldição, né? Ela tem medo da maldição, do castigo de Deus, né? Nossa, o que eu fiz agora com certeza deixou Deus muito zangado, muito chateado. Agora os demônios terão livre acesso à minha vida, os demônios vão tocar em mim, eu posso perder o que eu tenho, quer ver, daqui a pouco vai vir um problema financeiro, pode vir uma doença, qualquer maldição pode vir sobre mim, porque eu pequei. Tem gente que quando chega, ela tem tanto medo de chegar na presença de Deus quando comete pecado, que quando tem Santa Ceia, ela não vai na Santa Ceia porque ela cometeu pecado. Ela acha, não sou digna de nem ir na igreja, não vou poder participar da Santa Ceia. Não, é agora que você tem que participar.
Porque a Santa Ceia não é para você ficar implorando um perdão, como a maioria faz. A Santa Ceia é para trazer a memória que você é perdoado, aceito e amado por Deus. Então você sim, quando está doente, você tem que tomar um remédio. Quando você peca, você participa da Santa Ceia. Você entra ali em oração, você se aproxima da presença de Deus. Entende? Você não tem medo de Deus. Hoje eu falo para você, eu venci esse medo. Mas tudo por quê? Porque eu entendi esse texto. Eu entendi o que Paulo falou aqui. Vamos lá? Portanto, havendo sido justificados pela fé. Ser justificados pela fé. Ele não fala, havendo sido justificados pelas boas obras. Se fosse, eu cumpriria. Mas está dizendo, somos havendo sido justificados pela fé. Pela fé. A raiz da salvação é a fé, não é santidade. Santidade é fruto. Fé é a raiz da salvação. Entendeu agora? Então, você só vai ser justificado diante de Deus. O que é ser justificado? É ser completamente perdoado. É você ser perdoado de uma dívida impagável. Você não conseguiria pagar aquela dívida. E aí simplesmente vem aquela pessoa e fala, olha, eu vim aqui dizer para você que você não tem condição nenhuma de me pagar. Ainda que você passe a vida inteira tentando pagar, você ainda vai ficar devendo. Sua dívida é muito grande. Mas eu estou aqui para dizer que eu perdoo toda a sua dívida. Uau, que alívio. Não precisa mais se esconder de mim. Não precisa evitar em certos lugares, porque você tem medo que eu esteja lá e eu vou cobrar você. Que essa é a tensão de uma pessoa que está devendo para alguém, né? Você percebeu isso? Quando você está em dívida com alguém, você não tem paz com aquilo. Você perdeu a paz com aquela pessoa a partir do momento que você deve para ela. Entendeu? Você perdeu a paz, você não tem paz mais com aquela pessoa. Só de você pensar que ela está naquele lugar, você já perdeu a paz ali. Você já não tem coragem de ir lá. Por quê? Porque você sabe que ela vai te cobrar. Você vai ser envergonhado, a pessoa vai cobrar você. E o pior, além de ser envergonhado, você não tem como pagar. E essa perturbação vai continuar. Então você vai evitar ir onde ela estiver, você vai evitar falar com ela, você não vai atender o telefone dela, você vai evitar aquela pessoa o máximo que você está devendo para ela. Você não está mais em paz com aquela pessoa. Está me entendendo? Agora, essa pessoa que você vive fugindo dela, porque você está devendo, você não tem coragem nem de olhar nos olhos dela, tanta vergonha que você tem, o que acontece? A pessoa olha para você e fala, posso te falar? A partir de hoje, você não precisa mais ficar tentando aí, se escondendo. Pode ir em qualquer lugar. Eu não vou mais te perseguir. Não vou te ameaçar. Não vou te cobrar mais. Fique em paz. Não precisa se sentir mal. Fique em paz. Porque eu perdoo a sua dívida. Que alívio. Uau! Que alívio. Que alívio que a gente sente nisso. Meu Deus, aquele peso é tirado, retirado dos seus ombros. E você de repente pensa, uau, eu não estou nem acreditando nisso. É sério? Sim, você está perdoado, eu perdoo sua dívida. Agora você passou a ter novamente paz com aquela pessoa. Agora você consegue olhar nos olhos dela, você consegue frequentar qualquer lugar sem ter medo, sem olhar para os lados, com medo de vir alguém te perseguir, te bater, fazer qualquer coisa com você. Agora você está livre. Você foi justificado por essa pessoa. Entendeu? Justificado é o que? Manifestação de uma justiça. Entendeu? Aconteceu ali a manifestação da justiça. Você foi justificado. E agora você está livre. É isso que eu quero falar para você
neste primeiro vídeo. Você precisa, pela sua fé, se apropriar da justiça de Deus em você. Que a justiça se manifeste em você. Mas ela vai se manifestar quando você crê, quando você se apropriar pela sua fé dessa justiça. Você será justificado completamente pelo sangue de Cristo, que um dia foi derramado na cruz. É somente Ele, só Jesus, pode justificar você diante de Deus. E Deus já perdoou todas as suas dívidas, todos os seus pecados, erros, falhas, todos já foram perdoados. Chega de viver escondido de Deus. Chega de ficar se escondendo. Chega de olhar, passar em frente àquela igreja e virar o rosto, se esconder, ou até evitar passar em frente a uma igreja. Chega de evitar de assistir uma mensagem, uma palavra. Chega de evitar ir de uma santa ceia, em um culto de uma igreja. Chega de se esconder. Chega de ficar com medo de os demônios tocar na tua vida, medo de Deus, do castigo de Deus, medo da punição, medo da maldição, medo do inferno. Chega de viver sob tensão. Eu estou aqui como porta-voz do Senhor Jesus. E através de mim, do Júlio, o Espírito Santo está falando com você. Pela fé, você pode ser hoje justificado por Ele, completamente. Acontecerá a manifestação da justiça na sua vida. E você estará livre. Posso te falar? Você já está livre pela sua fé. Se você tem que crer, você não precisa fazer mais nada a não ser crer. Se você crê de todo o seu coração, você estará livre a partir de hoje. Não precisa mais ter medo de Deus. Nem deveria ter, mas não precisa mais. Pode olhar para Deus com coragem, com amor, com fé. Pode orar, pode buscar, pode se aproximar. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter medo do que você fez. Não precisa ficar esperando uma maldição na sua vida. Estou aqui para dizer para você, pela fé, olha só o que ele diz, havendo sido justificados pela fé. Aí ele conclui falando, temos paz com Deus. É o tema que eu quero abordar no próximo vídeo, é como ter essa paz, o que é ter paz com Deus. Mas aqui ele conclui dizendo, uma vez que você é justificado pela fé, você se apropria dessa justiça, você passa a ter paz com Deus. Porque quando eu me aproprio da justiça e sou justificado pela fé, eu passei a não só me apropriar da justiça, mas me apropriar da liberdade que a justiça traz na minha vida. A justiça de Deus, que é o próprio Cristo em você, Jesus é a justiça de Deus. E Jesus estando em você, acredite no que eu estou te falando, você estará completamente, não só justificado, tá? Não só justificado, mas também perdoado, completamente perdoado e livre. Porque quando você se apropria da justiça, você se apropria da liberdade que a justiça pode dar para você. Só quem é justificado pela fé pode provar e experimentar da liberdade que essa justiça traz para a nossa vida. Hoje eu sou livre, hoje eu tenho liberdade, hoje eu não tenho medo de Deus. Mesmo quando eu peco, mesmo quando eu erro, eu não tenho medo de Deus, porque eu sou completamente justificado por Deus. E isso eu creio e me aproprio todos os dias pela minha fé. A fé é a certeza do que eu espero, a convicção de coisas que eu não vejo, mas eu creio. Eu não consigo ver o sangue cobrindo a minha vida, mas eu creio que eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho certeza que você também está coberto por esse sangue, você está perdoado. Então eu quero encorajar o seu coração a crer nessa palavra, de todo o seu coração, tá bom? Se aproprie hoje da justiça de Deus pela fé e você também vai experimentar da liberdade que essa justiça vai promover na sua vida a partir de hoje.
Chega de andar com medo de Deus. É hora de levantar a cabeça, respirar fundo e respirar o ar puro da maravilhosa graça de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.